Vamos falar agora do apóstolo Paulo. Paulo, eu cheguei a falar dele já em outros vídeos, né? Que ele foi a pessoa que mais escreveu livros no Novo Testamento. Tem até um amigo meu, um pastor amigo meu, que fala que que muitas vezes a gente tem realmente a cabeça da gente é diferente daquilo que Deus pensa. Por exemplo, né, ele fez uma brincadeira, falou: se Paulo tivesse aqui hoje, se convidasse ele para vir aqui em Campinas, né, o que você faria? Então, falou: eu levaria ele para pregar na minha igreja, ou levaria ele para fazer uma palestra, né? E Deus não fez isso. Deus deixou a maior parte do tempo ele preso, né? Porque ele, na cadeia, foi onde ele escreveu a maior parte dos livros dele. E naquela época, talvez se ele fosse fazer palestra, se ele fosse conversar com as pessoas, aquilo ali ia ficar entre eles ali e pronto. Mas preso, ele escreveu, né, e até hoje os livros dele são lidos, né? Romanos, ele escreveu carta aos Romanos, que é do Novo Testamento, 2 vezes aos Coríntios, escreveu aos Efésios, escreveu aos Gálatas, escreveu para o amigo dele, para Timóteo, para Tito, para Filemon. Então, escreveu para os Colossenses, para os Filipenses, para os Tessalonicenses. Então, cada carta dessa que ele escrevia se tornou um livro da Bíblia do Novo Testamento, né? É até uma dica que eu gosto de dar para as pessoas, que quando vai ler o Novo Testamento, principalmente ali as cartas paulinas, porque tem os 4 evangelhos, né? E depois tem o livro de Atos, que é onde tem a história da formação da igreja, e depois vem as cartas, e vem primeiro as cartas que Paulo escreveu. E para facilitar a leitura, a pessoa precisa ler como uma carta mesmo, porque todos os livros Paulo começa se identificando, né, como se fosse numa carta mesmo. Então ele escreve, se identifica, fala para quem que ele está mandando essas cartas, faz uma saudação e depois começa a escrever um texto. E se a gente pegar, você vê que é como se fosse uma carta mesmo que ele escreve. E Paulo, ele nos ensinou muito. Paulo é um homem, ele dá uma grande dica para nós, que eu sempre falo isso, que Deus, ele faz, quando a pessoa se converte, quando a pessoa entrega a vida a Deus, Deus trabalha na pessoa, ajuda a mudar o caráter, ajuda a mudar o comportamento, mas tem uma coisa que Deus não mexe, que é a personalidade. Então, a pessoa tem transformação de caráter e de comportamento, mas personalidade a pessoa não perde. Aquilo ali nasce com ela e fica com ela. Paulo, por exemplo, era assim, ele teve uma grande transformação, que depois nós vamos falar sobre isso, a transformação que ele teve, e mudou o caráter, mudou o comportamento, mas a personalidade dele não mudou, ele tinha uma personalidade forte. Paulo era um cara briguento, um cara bravo, e mesmo depois quando ele estava falando do evangelho, quando ele estava montando igrejas, né, abrindo igrejas, ele era muito bravo, assim, tanto que uma vez ele teve uma discussão severa com Pedro, porque Pedro queria que todo mundo circuncidasse. E Paulo foi contra, falou que quem tem que circuncidar é os judeus, né? Ele falou assim: quem é chamado fora da lei, quem foi chamado pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, esse não tem que circuncidar, porque a circuncisão está no coração. E aí os dois tiveram uma briga feia ali. E Pedro também tinha personalidade forte, né? Mostra então que essa questão que Deus trabalha no caráter, no comportamento, mas a personalidade ele mantém esses traços, as características das pessoas.